Deixa eu te ensinar como fazer um gráfico quantil-quantil no Python. Você vai precisar de 3 bibliotecas. A primeira é o Plotly, que vai permitir que você plote e configure o gráfico. A segunda é o NumPy. Nesse vídeo eu vou gerar os dados de entrada artificialmente, e para isso eu vou utilizar o NumPy. A terceira biblioteca é a StatsModels, que converte os dados para quantis. Eu vou começar criando os dados artificiais, mas no seu caso você deve importar os seus dados. Olha, eu vou fingir que os meus dados são referentes à estatura de 100 pessoas e que esses dados seguem a distribuição normal. Eu vou usar uma estatura média de 1.740 mm e um desvio padrão de 70 mm. Vou criar uma NumPy Array chamada de GaussData e vou pedir para o NumPy criar dados normais com a média e o desvio padrão que eu informei. Só lembrando que esse 100 no final, ele está indicando quantos dados o NumPy deve gerar. Se imprimirmos o GaussData, você vai ver uma lista com 100 dados. Agora vamos transformar esses dados em quantis. Para isso, eu vou criar um objeto chamado QQPlotData. Eu vou chamar a função QQPlot da biblioteca StatsModels e vou informar que os dados são o GaussData. Eu também vou pedir para criar um gráfico. Eu vou passar os dados dos percentis para o Plotly para ter um gráfico mais moderno e também para poder configurar tudo que eu quiser. Eu vou começar criando uma figura que eu vou chamar de Fig. Primeiro, eu vou adicionar os dados que eu gerei a um scatterplot, ou seja, vou adicionar os dados a um gráfico de dispersão. Eu vou especificar que os dados no eixo X devem ser extraídos do objeto QQPlotData. Eu vou fazer a mesma coisa para o eixo Y, tomando cuidado para especificar o eixo correto, claro. Depois eu vou plotar esse gráfico com o Plotly. Agora eu vou adicionar que os dados devem ser exibidos como pontos, que no Python a gente chama de marcadores ou markers. Você tem que tomar cuidado que a palavra markers no Mode tem que estar no plural, senão você vai receber uma mensagem de erro. Eu também vou definir que os marcadores devem ser azuis, mas você pode colocar a cor da sua preferência. Olha, quando eu vou determinar os atributos dos marcadores, eu coloco o marker no singular e coloco os atributos em um dicionário. O próximo passo é adicionar a linha da normal. Para isso, eu vou copiar o que eu acabei de fazer para os marcadores e vou alterar algumas coisinhas. Eu vou colocar que os dados x e y devem ser obtidos a partir do segundo item do objeto, ou seja, índice 1. Também vou trocar que os dados devem ser exibidos como linha e vou trocar a cor para vermelho. Para acabar, eu vou configurar os eixos do gráfico. Dentro de fig.updateLayout, eu vou especificar que o título da figura deve ser Gráfico Quantil-Quantil. O título do eixo X deve ser Quantis teóricos da distribuição normal padrão e o do eixo Y, Quantis observados da amostra. Eu também vou esconder a legenda na figura. E voilá! O nosso gráfico quantil-quantil está pronto. Mas não vai embora ainda não. Eu preparei uma playlist com diversos tutoriais de visualização de dados no Plotly. Eu vou ficar te esperando lá, no próximo vídeo.